Bom, na aula passada a gente viu a condicional if-else, né? E a gente usou ela para a gente validar, então, um formulário, né? E aí a gente está validando o formulário aqui, então. Só que existe ainda uma segunda maneira, um segundo método de avaliar, né, condicionais, que é o switch case. A condicional switch case avalia uma expressão combinando o valor da expressão para uma cláusula case e executa as instruções associadas ao case. Então é mais ou menos assim, ó. Você fala switch e aí dentro desse parênteses você coloca o que você quer testar, tá? A expressão que você quer. E aí você começa a falar assim, case, a expressão foi igual ao valor 1, faça o que tiver aqui dentro. E break, se der certo. Se não der certo, passe para o caso 2. Se não der certo, passe para o caso 3. E se não der certo nenhum dos casos, execute o default. Então é um outro jeito de você tratar condicional, tá? E a gente vai usar aqui no nosso formulário, e eu vou mostrar agora, é um outro jeito de usar condicionais, e aí você vai ver que interessante que é, e você vai ter uma ideia de quando a gente pode usar. Olha só, o nosso campo nome, ele testa a quantidade de string, de caracteres, né, da string, né, do texto inserido, se é maior do que 0 ou maior ou igual a 3. Só que ele só consegue testar isso e dar uma única mensagem de erro, tá? Se foi validado com sucesso ou se deu erro. Eu vou comentar esse código aqui, tá? Ou seja, ele não está funcionando mais. E agora a gente vai usar switch case para testar isso aqui de uma maneira diferente, tá? E aí eu vou falar o seguinte. Deixa eu dar mais um pouco de enter aqui para a gente separar desse do e-mail e ficar melhor para você visualizar. Então eu vou falar o seguinte. Switch, tá? E a expressão que eu quero testar é a quantidade de caracteres no campo. Então ainda vai ser nome str.length. Isso. Nome.str.length. Beleza. Então ele vai já tá testando a quantidade de caracteres que está digitado lá no campo, tá? E aí eu falo assim, ó. Ops, ficou errado aqui. E aí eu falo assim, ó. Case. A quantidade de caracteres for 0, ou seja, não tem nenhum caractere lá, 2 pontos. Aí eu vou dar um enter aqui só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Caso for 0, eu vou falar console.log. Console.log. O campo está vazio. Beleza. Agora, se for 0, então, break, tá? Eu preciso colocar o break para ele parar os testes, para ele não ir para o próximo, tá? Se não for 0, mesmo com o break aqui, ele vai para o próximo. Então, ele só vai executar o break se for 0, tá? E esse break, na verdade, ele fica aqui. Só para a gente identar para ficar bonitinho. Então, break, tal. Case 1, ou seja, caso a pessoa tenha inserido só um caractere apertado no botão para validar, aí você vai me dar um console log. Deixa eu copiar aqui para agilizar. Vai me dar um console log assim, ó. Você precisa inserir pelo menos 3 caracteres. Por quê? Porque a gente vai saber que é 1, tá? E aí a gente vai repetindo isso então, né? Case 2. Mesma coisa, você precisa colocar pelo menos 3 caracteres. Agora, case 3, a gente já sabe que pode existir um nome com 3 caracteres. Por exemplo, Ana, tá? Aí a gente vai dar uma outra mensagem personalizada. A gente vai falar assim, validado. Mas que nome curtinho, hein? E aí, a gente sabe que está validado. Brunão, e se a pessoa inserir mais do que 3? Se ela inserir 30, 40, a gente vai ter que ficar fazendo um por um? Não. Aí a gente tem o nosso default, tá?
E aí o default serve exatamente para isso. Se não for nenhum dos casos anteriores, execute o que está no default. E o nosso default, então, vai ser apenas validado com sucesso. E aí, então, a gente sabe que se a pessoa inserir mais de 3 caracteres, simplesmente vai retornar validado com sucesso. Vamos testar para ver se funcionou? Olha só, eu vou dar um refresh aqui agora. Eu vou inserir apenas um B aqui, tá? Eu vou deixar o e-mail validado aqui só para ficar belezinha. Só para não ficar dando erro aqui no e-mail, tá? B, olha lá, você precisa inserir pelo menos 3 caracteres. Beleza. BR. Ainda assim, você precisa inserir pelo menos 3 caracteres. BRU, tá? Agora temos 3. Caso 3, validado. Mais que nome curtinho, hein? Ou seja, tá funcionando o nosso switch case. Agora, Brunão. Eu sei que são mais de 3 caracteres. Validado com sucesso. Ele executa o default. Por quê? Porque não é 0, nem 1, nem 2, nem 3. Beleza? Bom, então, com isso, a gente conseguiu ver aqui, né, que a gente consegue usar switch case. Ops! A gente consegue usar switch case, então, para testar, né, para validar um campo, mas de uma forma diferente. A gente consegue validar o campo e a gente então consegue colocar situações personalizadas, né, diferente do que a gente fez aqui com o if else, que a gente só consegue 2 situações, ou é ou não é. Aqui não, aqui a gente consegue testar vários casos, né, e dar uma mensagem personalizada aqui para o nosso usuário, tá? Aí, para a mensagem ficar bonitinha lá no campo, né, tal, é só pegar agora e ir reproduzindo. Caso sucesso, né, vai ser aqui no último. Por que ficou assim? Caso com sucesso, né, vai ficar assim, validado com sucesso, e nos de erro, então, ficaria aquela outra mensagem ali, as outras mensagens, né, personalizadas, tal. Então aqui seria o campo está vazio. Copiar aqui. O campo está vazio e assim por diante, então, a gente vai personalizando essas mensagens aqui, beleza? Cola aqui, quase terminando. Esse vai ser igual aqui embaixo. E o nosso último aqui, que vai ter uma mensagem do nome curtinho. Beleza. Agora vamos ver. Vou fechar o console aqui. Vou dar um refresh. B. Validar. Você precisa inserir pelo menos 3 caracteres. BR. Mesma coisa, não mudou nada. BRU. Validado. Mas que nome curtinho, hein? E Brunão. Então, aí validado com sucesso. E o de e-mail aqui continua do jeito que estava antes. Beleza? Bom, então é isso. Esse foi o switch else. Switch case. Antes a gente viu o if else. E assim a gente termina, então, a nossa parte sobre condicionais. E como eu já te dei um spoiler agora há pouco, né? Na próxima aula a gente vai ver, então, eventos, tá? Então, beleza. Te vejo na próxima aula.